São todos bem-vindos à nossa terceira palestra do Laboratório de Redação de Língua Portuguesa, né? Vamos dizer que é um laboratório de língua portuguesa, não é só para a redação do Enem, né? Hoje, especialmente, nós temos a nossa prata da casa, o professor Valdemar Duarte, que vai falar para nós sobre a estrutura, como é que funciona a educação no Brasil, que estejamos preparados para qualquer tema relacionado à educação, porque não dá para nós sairmos apostando em qual será o tema da redação. Isso é um caminho muito perigoso. Então, é mais importante, mais interessante, e é o caminho que nós escolhemos para trabalhar no laboratório, que é: vamos trabalhar de forma que qualquer temática eu esteja preparados e preparadas para escrevermos. Então, com vocês, o professor Valdemar Duarte, picoense, filho da casa, né, graduado em letras pela Universidade Federal do Piauí, advogado pela UESP, mestre pela Universidade Federal do Piauí e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área da enunciação, né, Duarte? Isso. Então, obrigado. Com você, né, está com você a bola e faça aí o gol. Tá, joia. Bom, obrigado pela acolhida, tá, todo mundo. Obrigado, Ana Karina, pelas palavras. Muito obrigado a todos. Eu vou desligar o meu vídeo, porque aí vocês se concentram só nos slides e na minha voz, certo? E eu vou fazer algumas reflexões. Quando eu fui montar essa palestra, eu pensei o seguinte: eu não queria levar para eles informação por informação, tá? O que é que eu quero que a gente faça? Eu quero que a gente pense essas informações de modo que a gente seja capaz de potencializar essas informações em possíveis temas. Já que nós estamos falando das 5 competências, né, nós já vimos as 5 competências, então você já tem condições suficientes de apontar e dizer: olha, professor, eu acho que isso aí que você está dizendo serve para o repertório sociocultural. Professor, eu acho que isso que você está dizendo é uma finalidade. Sendo uma finalidade, vai para onde? Competência 5 lá na conclusão, tá certo? Professor, isso que você está me mostrando, isso que você está me apontando é um agente. Sendo um agente, a gente já sabe onde é que vai colocá-lo, certo? Então, você já tem condições para isso. Então, quando eu pensei em montar essa palestra, eu pensei exatamente em informações que vocês pudessem adequar, mesmo que mentalmente, porque a gente não tem tempo para fazer testes aqui, tá? Que vocês pudessem adequar a alguns temas. Inclusive, logo no início, eu já vou apresentar alguns temas, e aí vocês vão pensando sobre, tá certo? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Aí, ótimo, vocês me darem esse retorno, porque, inclusive, eu não estou vendo vocês, tá? Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre a educação no Brasil, certo? E aí, primeiro, eu quero situar o nosso bate-papo. Eu vou mostrar para vocês uma série de informações sobre o sistema educacional brasileiro, e aí vocês pensam o seguinte: olha só, que informação eu tenho e o que eu vou fazer com essa informação? De que modo essa informação me será útil dentro do texto? É evidente que qualquer informação que eu lançar aqui para vocês vai servir para vocês enquanto cidadãos, certo? Vai servir para vocês enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais, tá certo? Nós não entendemos o sistema educacional brasileiro tão somente para escrever uma redação do Enem, caso caia algum tema voltado para a educação. Nós pensamos essas questões também para problematizá-las,
tá? Para criticá-las, ver o que tem na lei ou na estrutura e ver se acontece na realidade, certo? Essas questões. Mas aqui, especificamente, vocês vão pensar o seguinte: que informação o professor Duarte está me passando e o que eu vou fazer com essa informação? De que forma essa informação vai me ser útil na minha redação, caso venha a cair um tema envolvendo educação. Então, pessoal, mentalizem esses temas. Eu selecionei alguns deles, tá? Estratégias para a diminuição do analfabetismo total e funcional. Desafios para a inclusão da modalidade EAD, Educação à Distância, na educação básica no Brasil. O desafio de tornar o Brasil um país de leitores. A evasão escolar em questão no Brasil. Como combater o bullying nas escolas brasileiras. Eu não sei se vocês percebem, mas alguns temas aí, eles acabam sendo interdisciplinares, entram outras questões, né? Como esse, como combater o bullying nas escolas brasileiras, que entra também a questão da saúde, né? Caminhos para uma educação inclusiva de qualidade no Brasil. Os desafios do ingresso no ensino superior brasileiro. A educação como instrumento transformador da sociedade e o ensino religioso no Brasil. Tá? Alguns desses muito polêmicos, como o último, né, ensino religioso no Brasil, outros nem tanto, né, nem tão polêmicos assim, como a evasão escolar em questão no Brasil. É evidente que as causas dessa evasão escolar nos levam a reflexões muito profundas, tá? Mas em termos de polêmica, de nível de polêmica, como, por exemplo, o ensino religioso no Brasil, não chega nem perto, né? Então, vamos lá. Professor Duarte, de que ponto de vista você vai falar sobre o sistema educacional brasileiro? Primeiro, nós vamos falar sobre o olhar da legislação educacional, tá? Nós vamos discutir um pouco o que está na legislação, porque lá tem muita dica, pessoal. Quando eu usar a palavra dica, entendam como pistas, tá? Lá tem muitas pistas importantes lá que podem ajudar vocês a escrever o texto. E nós vamos olhar também o sistema educacional brasileiro pelo olhar dos órgãos. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui meu ponteiro, tá? Dos órgãos de educação, certo? Então, vamos lá. Que informações você tem? Nós vamos começar com a legislação educacional brasileira. Professor Duarte, onde é que eu encontro legislação sobre a educação brasileira? Se a gente for pensar, você encontra essa legislação até, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem alguns pontos que lidam com essa questão educacional. Mas nós não temos tempo de trabalhar todas essas legislações e também vocês chegam a um ponto que você tem que filtrar aí alguma coisa, mas que você tem que escolher lá na hora o que vai usar, né? Então, eu trouxe as principais aqui. Bom, nós vamos ver um pouco do que fala a Constituição Federal de 1988, tá? E, além da Constituição Federal, o ensino no Brasil é regulado por outras normas também. A exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que vem passando por algumas modificações, até chegar à última modificação que nós tivemos, que foi a modificação datada de 2017, tá? Que mais na frente eu vou falar o que é que algumas coisas que ela inclui, sobretudo essa questão da BNCC, tá? E nós temos também o Plano Nacional de Educação, ou PNE. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando de normas, de legislação educacional, certo? Eu não sei se vocês percebem, mas essas legislações educacionais, quando você fala de Constituição, LDB e PNE, o que está nela, prestem atenção nisso que eu vou dizer, e aí vocês vão me dizer se vocês entenderam. O que está nessa legislação educacional
na verdade, ela vai compor o repertório sociocultural, político, certo? O que está nela vai compor. Porque, veja, por quê, professor? Me explique isso aí. Se você cita, cai um tema de educação, e você cita que aquela temática, por exemplo, do analfabetismo, ela é prevista, essa erradicação, essa diminuição do analfabetismo, ela é prevista em Constituição Federal, meus queridos, aí vocês já contemplaram parte do repertório, tá certo? Porque aí você puxa a Constituição Federal, você cita a Constituição Federal de 88, tá certo? Quando ela prevê essa diminuição do analfabetismo, né? Quando ela prevê estratégias para a diminuição do analfabetismo, tá? Então, isso faz parte do repertório. Então, se você cita, atenção, se você cita Constituição, LDB e Plano Nacional de Educação, você está compondo aí o seu repertório, tá? E aí, mais ainda que você vai fechar seus duzentinhos, quando você abre com a Constituição, fala que a Constituição prevê essa luta, né, por essa diminuição, essa erradicação do analfabetismo, tá? E você fecha com a Constituição, porque aí você retoma o seu repertório, tá certo? E você pode fechar lá na conclusão esse repertório com a finalidade, porque dentro da Constituição Federal também está a finalidade. Entenderam o que eu estou dizendo, o que eu quis dizer? Então, vejam bem, vejam como é uma coisa cíclica. Você tem a Constituição Federal, que é o seu repertório, faz parte do seu repertório, para compor o seu repertório, e aí você tem o que ela diz, e aí você fecha com a Constituição, direcionando uma finalidade, que também é dita, essa finalidade também é dita pela Constituição Federal. Mais na frente eu vou explicar um pouquinho melhor isso, tá certo? E aí, professor Duarte, por que que nós vamos começar com a Constituição Federal, né? Olha só, pessoal, nós vamos começar com a Constituição Federal, porque a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a lei que eu posso dizer que ela é fundamental e suprema do Brasil. Ela é a lei suprema do Brasil. Ela vai servir de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, tá? É como se a Constituição Federal, pessoal, ela se situasse no topo do ordenamento jurídico, de onde vai descender as demais normativas, as demais leis, tá certo? Então, tudo parte da Constituição Federal. Agora, eu quero abrir um parêntese bem que eu queria ouvir vocês rapidinho, alguém pode até se candidatar aí, tá? Eu quero fazer um parêntese aqui para uma questão de campo semântico. Eu sei que vocês têm praticado produção de textos aí na casa de vocês, né? Ou então lá nos anos anteriores, e em algum momento vocês chegaram a utilizar a Constituição Federal de 88, ou Constituição Cidadã, ou Carta Magna? Alguém Já, pode... já utilizei a Constituição Federal. Constituição Federal, certo. Alguém utilizou essa expressão Constituição Cidadã? Aí, pessoal, como eu não estou vendo vocês e nem o nome de vocês, vocês podem dizer, eu sou fulano ou fulana e responder, certo? Alguém usou Constituição Cidadã? Ou já ouviu falar? A Deilton escreveu no chat que já usou os três. Já usou os três, né? Adeilton. E você toma um como sinônimo do outro, porque estão no mesmo campo semântico. Como é que isso funciona na tua cabeça, Adeilton? Por que que tu tá chamando a Constituição de cidadã e por que que tu chamou ela de Carta Magna? Pode falar, Adeilton. Fica à vontade, Adeilton.
escreveu e disse que usa como sinônimos. Usa como sinônimos, né? Tá certo, mas olha só, se a Deilton tiver essa dúvida, ou se for a dúvida dos outros, eu vou tirar agora para vocês. Adeilton, você faz bem em citar uma dessas três expressões. Por quê? Na verdade, elas realmente fazem parte do mesmo campo semântico. Mas eu queria explicar para vocês por que a gente chama de Constituição Cidadã e por que a gente chama de Carta Magna. Pessoal, a nossa Constituição, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã por ter sido concebida logo no processo de redemocratização, tá, gente? Que iniciou, quando foi que o processo de redemocratização iniciou? Logo com o encerramento da ditadura militar, entre 1964 e 1985. E aí o presidente da Câmara dos Deputados, na época, Ulisses Guimarães, ele declarou em 1988 a entrada em vigor dessa nova Constituição Federal, que ela foi batizada de Constituição Cidadã, porque era o Brasil, minha gente, nessa época, um país recém-saído da ditadura militar, na qual os princípios constitucionais, atenção, os princípios constitucionais, eles entram como prioridade, e aí eles foram trocados por aquela velha ideia dos porões de tortura, tá? Dos oponentes políticos do militarismo, certo? Então, significa dizer que os direitos do cidadão vêm na frente, passam a ser prioridade, tá certo? Por assim dizer. E aí, quando você usa Carta Magna, na verdade, tem um pouco de origem lá na Inglaterra, tá certo? Essa historinha da Magna Carta, tá? A Magna Carta inglesa, salvo engano, do século XIII, eu acho, 1200 e alguma coisa, não me lembro especificamente a data, mas ela é um dos primeiros instrumentos reguladores de poder para a consolidação, atenção, das ideias de dignidade, liberdade e igualdade, né? Que é essa frente cidadã aqui da nossa Constituição de 88. Então, se eu imaginar o conteúdo da carta, da Magna Carta, ele continua relevante, né? É um patrimônio internacional, a Magna Carta. A Magna Carta inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e também foi parte das discussões das assembleias constituintes brasileiras aí, certo, pessoal? Então, se eu imaginar a Magna Carta inglesa, a primeira Constituição brasileira de 1824, e a sua edição mais recente, é essa daqui que nós estamos falando, a Constituição de 1988, tem em comum esse momento de ruptura, tá certo, pessoal? E essa prioridade, né, desses direitos do cidadão, tá? Então, todas essas ideias aqui, elas vão consagrar valores que, em sua essência, eles vão contribuindo para o progresso da civilização. Então, Constituição Federal de 88, Constituição Cidadã e Carta Magna fazem parte do mesmo campo semântico. Então, vamos lá. E na sua opinião, como professor, e na sua opinião, qual o senhor usaria dessas três? Depende do lugar, porque a gente sabe que depende do lugar que, por um procedimento de coesão, a gente não pode repetir muitas palavras, né? Então, por exemplo, se você bota a Constituição Federal lá no início, Constituição Cidadã. Eu sou mais apegado com esse termo, Constituição Cidadã. Inclusive, ela completou agora 32 anos, né, pessoal? 1988, 2020, outubro, ela é de outubro de 88, então ela completou 32 anos. Então, assim, pode usar a Constituição Federal, e eu gosto muito de Constituição Cidadã, tá? Gosto bastante de Constituição Cidadã. E aí você vai ver, dependendo da posição, da organização frasal, tá? Você vai vendo se encaixa essa repetição de Constituição Federal. Se não, você, se tiver muito, até mesmo estando muito distante, iniciou com Constituição Federal, lá no final fecha com Constituição Cidadã, que tal? Tá certo? Agora, pessoal, vamos localizar
vamos localizar a educação na Constituição Federal. Professor, nunca abri uma Constituição na minha vida, e se eu abrir a Constituição para localizar ela, né, onde é que eu vou achar? Você vai encontrar no título 8 da Ordem Social, capítulo 3, o capítulo 3 está dentro do título 8, certo? Da Educação, da Cultura e do Desporto, na seção 1 da Educação, que vai dos artigos 205 a 214. Professor Duarte, eu tenho que decorar esses artigos? Não necessariamente, tá? Se você coloca que aquele fato específico está disposto na Constituição de 1988, já está valendo, viu, pessoal? Agora, se você souber de cabeça o artigo, aí tudo bem, mas eu não aconselho muito, porque aí você pode, né, errar ou não lembrar, querer arriscar para deixar bonito na fita. Às vezes o bonito na fita sai feio. Então, a gente tem que se precaver de algumas coisas e tirar de cima da gente algumas responsabilidades. Se o avaliador, se o corretor do Enem aceita, segundo o que dispõe na Constituição Federal de 88, beleza, não tem para que ficar, ai meu Deus, era no artigo 206 ou no artigo 208, não tem problema, tá certo? Agora, vocês têm que saber que da educação vai dos artigos 205 a 214. Não vamos ver todos, eu separei aqui só alguns pontos, tá certo? Vamos lá, pessoal. Olha só o que diz esse artigo 205 aqui, ele já me diz um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Primeiro, o que diz a Constituição? No artigo 205 diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, tá? O que a escola tem de passar está para além dos muros da escola, né? Porque é um exercício, prepara o aluno para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, primeiro, minha gente, que a Constituição Federal ela já serve como uma demonstração de repertório, tá certo? Você já pode colocar a Constituição Federal como repertório. Você pode abrir com ela e fechar com ela, aliada à finalidade que também está dentro dela. Como é que eu sei a finalidade? Aqui, minha gente, ó, visando para fins de pleno desenvolvimento, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aqui também, pessoal, isso que eu destaquei aqui de amarelo aqui, Estado, família e sociedade, nós já temos aqui agentes que promovem, encarregados de promover a educação, que é um direito de todos, tá? E também de incentivar essa educação, que é um direito de todos, com colaboração da sociedade. Então, ninguém se esquiva aqui, segundo a Constituição Federal. Então, já temos aí pistas para agentes: Estado, família e sociedade. Professor Duarte, mas a cartilha do participante de 2017 e 2018, ela fala que ainda quando eu falo em família e sociedade, e Estado, poder público, esse Estado, poder público, eu ainda tenho uma vaguidão, há uma coisa muito ampla, muito vaga. Mas eu tenho que dizer para vocês que essa parte, ela sai na cartilha do participante de 2019. Essa observaçãozinha sobre a amplitude desses termos, né, já sai na cartilha do participante de 2019. E nós podemos dizer, sim, que Estado, família e sociedade são agentes que promovem a educação, porque, inclusive, está lá na Constituição Federal. Tá certo? Se você quiser especificar alguma coisa dentro disso, você deixa para falar disso no detalhamento ou na sua própria proposta. Tá certo? Mas que está valendo você citar Estado, família e sociedade, está. Então, vamos lá, pessoal. Agora, eu tenho alguns princípios, tá? Eu tenho alguns princípios aqui
e nós vamos falar deles agora, tá? Está no artigo 206, que diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Prestem atenção, minha gente, ó. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Minha gente, isso é a cara de uma finalidade, né? Isso é a cara de uma finalidade. Para quê? Para garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né? E aqui, nós podemos associar, por exemplo, essa igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, aqueles temas que nós mentalizamos, não dá para voltar o slide, mas eu acredito que vocês tenham tirado uma foto aí, que vocês são espertos, nos temas sobre inclusão e evasão, né? Dá para a gente trazer esse princípio, né? O que é princípio? É a base, né? Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aqui eu tinha um bocado que eu podia passar a noite todinha falando com vocês sobre isso aqui, né? Mas não dá. 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência, ou seja, as duas acontecendo ali ao mesmo tempo, de instituições públicas e privadas de ensino, tá? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, e ainda são princípios: valorização dos profissionais da educação escolar. Está aqui, minha gente, está previsto na Constituição Federal. Às vezes a gente fala de valorização de professor, e não sabe que está na própria Constituição, não é verdade? Então, esse ponto aqui, esse princípio, valorização do professor, dos profissionais da educação escolar, vocês podem trazer, por exemplo, quando vocês se deparam com o tema de evasão, sobre evasão escolar, né, que aí você puxa aí essas questões, porque uma coisa sai puxando a outra. Tá? Isso aí é um novelo, minha gente. Tá? Professor desvalorizado implica ensino de má qualidade, e por aí vai. Tá certo? Então, tem a ver também com a educação como instrumento transformador da sociedade, tá certo? É também um princípio a gestão democrática do ensino público na forma da lei e garantia de padrão de qualidade. Então, essa garantia de padrão de qualidade aqui também tem a ver com os temas evasão escolar, tem a ver também com o tema educação como instrumento transformador da sociedade. Por quê? Porque eu só posso conseguir essa educação como instrumento transformador da sociedade se eu tiver uma garantia de padrão de qualidade. Minha gente, dependendo do recorte do tema lá que apareça, e dependendo também, lógico, dos textos motivadores, porque você não vai escrever aleatoriamente, você escreve direcionado pelos textos motivadores, dependendo, alguns desses princípios podem funcionar até como teses, tá certo? Situação, problema, por exemplo, a falta, ou então a ausência da garantia, ou então a garantia de um padrão de qualidade comprometida, comprometida não, como é que eu posso dizer? A garantia de um padrão de qualidade, isso, comprometida, ela está, não no sentido de comprometimento, mas que ela está ali comprometida no sentido de que ela não está indo bem, tá certo? Ela está comprometida. Quando eu digo assim, tu vai usar essa roupa, aí eu digo assim, não, ela tá comprometida, né? Então, é como se ela desviasse a função, tá certo? No sentido de desvio de função, tá certo? E aí, pessoal, nesse artigo 208, esse artigo 208, ele começa pelo caput, tá? Que é a cabeça do artigo, tá? Que a gente chama o caput. Ele diz o seguinte, artigo 208, o dever do Estado, preste atenção, significa que Estado é agente, e esse agente tem o dever, tá? Para com uma educação que será feita, que será efetivada, essa educação será efetivada mediante, minha gente, aqui tem agente, aqui tem funções, tá? E aqui tem modos, tá? E tem o que também, porque aí você está fazendo a garantia de quê? Você está falando de garantia de quê? De educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, tá certo? Progressiva universalização. O que é essa progressiva universalização? Você sai do ensino fundamental e tem essa garantia de passar para o ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Aqui, pessoal, aqui nesse inciso, isso aqui a gente chama de inciso, tá, pessoal? Esse 1, 2, 3, opa, peraí que meu mouse está dando 1, 2, 3 são incisos. Aqui nesse inciso, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nós podemos trazer para os temas que trabalham a educação inclusiva, tá certo? Vão puxando a seta aí, minha gente. Estão tomando nota, estão tirando foto, façam alguma coisa. Estão fazendo print, quem está no celular. Então, garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino regular noturno, sei lá, minha gente, se cair algum tema aí que dê para vocês colocarem como efetivação, porque, olha só, entendam que, se a Constituição Federal, ela já prevê, você não pode colocar como sendo uma coisa nova. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, tá, vixe, professor Duarte, mas aí como é que eu vou botar? Eu queria falar lá sobre a oferta de ensino regular noturno só um exemplo, para diminuir a evasão escolar, porque parte do público trabalha pelo turno manhã e tarde, certo? Beleza, oferta de ensino regular noturno, mas professor, mas já existe, o que é que eu faço? Aí vocês assim, que se faça cumprir essa oferta, que realmente se efetive a oferta, que haja uma fiscalização nessa oferta de ensino noturno regular. Lembrai-vos aqui o que falou a professora Maria das Dores muito bem, minha gente. Vocês não são obrigados a descobrir a roda pela segunda vez, tá? Vocês não são obrigados a descobrir o fogo, tá certo? Pega o que já se tem, vocês não vão dar uma solução para o problema, vocês vão só intervir, vocês vão dar uma sugestão, tá certo? Então, se for o caso, por exemplo, desse tema da evasão, e na sua cabeça você quer propor que porque você vê que tem algum problema ali, então, em questão que você vê que a saída seria, de fato, esse ensino noturno regular. Então, você coloca efetivação, fiscalização, fazer-se cumprir a oferta do ensino noturno regular, e vai completando esse novelo. E aí também, ainda continuando aqui no dever do Estado, com a educação, atendimento ao educando. Gente, isso aqui eu acho tão importante, tão importante, porque, inclusive, isso aqui vai te dar ideias. Olha só, pessoal, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. Olha que chique esse termo, programas suplementares de material didático escolar, transporte, garantia de transporte, minha gente, alimentação e assistência à saúde, tudo isso está previsto em Constituição, na Constituição, em texto legal, certo? E aí, nos parágrafos 1º e 2º, ele diz o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo público. Professor, pelo amor de Deus, o que é que significa direito subjetivo público? Prestem atenção. Essa definição de educação como direito subjetivo público, ela está ligada ao reconhecimento das responsabilidades de quem? Do Estado, em que? Na promoção e oferta da educação, lá na figurazinha da gratuidade, tá certo? E também dos deveres do cidadão, a fim de que ele cumpra com o compromisso social de se utilizar desses serviços em prol do seu bem-estar e em prol também da comunidade, né? Porque nós vimos lá que a sociedade também está envolvida nisso, então, na figura da obrigatoriedade, tá certo? Então, isso é que
quer dizer direito público subjetivo. E aí, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente, tá certo? Bom,